Olá, esse vídeo é uma gravação de um mini curso que vai ser oferecido na CPEX em Casa. A CPEX é a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da UFSC. Eu optei por não gravar o mini curso durante a sua realização, porque eu fiquei com medo que isso fosse inibir a participação das pessoas inscritas. Mas o conteúdo que eu vou estar falando aqui vai ser exatamente o que vai ser apresentado durante o mini curso. A CPEX, ela geralmente é um evento presencial, mas nesse ano de 2020, por conta da pandemia, ela está sendo realizada online. Então, vamos começar o mini curso abrindo os slides. Bom, o nome desse, como eu disse, é um evento da Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da UFSC, e o nome desse mini curso é Método de Análise de Sexo e Gênero aplicado à Pesquisa e Inovação. Meu nome é Marina Veio Costa, eu faço doutorado na Engenharia Mecânica da UFSC, e além disso eu faço parte do coletivo Mulheres na Engenharia UFSC, que é quem está apoiando esse mini curso. Para começar, eu queria que todo mundo que está presente se apresentasse, né? Como aqui não é a gravação do social, ninguém precisa apresentar, mas vamos começar com essa apresentaçãozinha. E já que as pessoas vão se apresentar, eu vou me apresentar também. Então, como eu disse, meu nome é Marina. Eu sou de Belém do Pará, mas atualmente eu faço doutorado na Engenharia Mecânica na UFSC, sendo que eu trabalho com biodiesel. Eu trabalho com modelos cinéticos de biodiesel e eu trabalho também com modelos de sustentabilidade do biodiesel, no caso, com análise do ciclo de vida. E por que eu me interesso pelo tema de gênero, sexo em ciência? Bom, eu me interesso porque eu sou mulher e já sofri várias opressões, mas depois da união gerada pelas opressões que eu sofro por ser uma mulher num curso de exatas, eu percebi que além dessa rede de apoio, que é fundamental e que precisa existir, esse também é um ramo de pesquisa, também é algo que a gente precisa levar em consideração, não apenas, e apenas com muitas aspas, porque justiça social é o mínimo que uma sociedade pode desejar, mas não apenas com todas as aspas para a justiça social, mas também para o avanço da ciência, mesmo porque a ciência tem que levar em consideração a justiça social, e a engenharia tem que ser feita pensando nas pessoas, né? Então, é por isso que eu me interesso pelo tema. E aí, para começar o mini curso, eu trouxe uma citação aqui de um livro da Evelyn Fox Keller. O nome desse livro é Reflections on Gender and Science. É um livro de 85, ou seja, um livro mais velho que eu. E é aquele momento, né, que a gente até pensa naquele meme da velhinha. Eu não acredito que eu ainda estou aqui para protestar por isso, mas enfim. E o que a Evelyn fala para a gente? A Evelyn, né, que eu falo como se fosse minha amiga. O que a Keller fala para a gente? A assunção amplamente difundida de que um estudo sobre gênero e ciência apenas poderia ser um estudo sobre mulheres ainda me impressiona. Se não se nasce mulher e se torna-se mulher, o mesmo certamente se aplica aos homens e à ciência. Ou seja, né, ela dá uma citadinha na Beauvoir, mas basicamente, se gênero é uma construção social e se a gente se torna mulher do gênero, se a gente se torna no sentido de gênero, né, porque sexualmente mulheres nascem mulheres, mas enfim, mulheres cis nascem mulheres. Mas se as mulheres cis se tornam mulheres através de um processo de socialização, por que a gente achar que a ciência também não passa por um processo de socialização, né? Então, citaçãozinha só para começar a abertura do curso. Eu já tinha feito a inscrição do curso na CPEX, quando eu me deparei com essa notícia do Nexo, e também é o tipo de coisa que você pensa, ai, que droga, isso prova que eu tô certa, né? Porque é o tipo de coisa que eu não queria estar certa, eu queria que a gente não tivesse mais tendo que debater isso, mas já que tem, bom, tá aqui uma notícia recente que mostra o tema que a gente vai discutir hoje, né, uma notícia do dia 22 de setembro, tem menos de um mês, que basicamente diz as dificuldades de mulheres e asiáticos com máscaras cirúrgicas. Estudo mostra que a proteção usada por profissionais de saúde é menos adaptável à forma do rosto desses grupos, o que diminui essa eficácia. E lembrando que esse vídeo está sendo gravado no meio da pandemia de coronavírus, onde todo mundo está usando máscara e os profissionais da saúde estão sendo contaminados o tempo inteiro. Essa pesquisa, né, que está sendo apresentada na reportagem, ela foi assinada por pesquisadores da Universidade da Áustria Ocidental, e o estudo é uma revisão de artigos científicos publicados de 1980 a 2020 a respeito de máscaras de proteção respiratória e respiradores, como é o caso do SARS-CoV-2, nome do novo coronavírus. Seu objetivo foi avaliar a importância dos testes de verificação da vedação desses equipamentos para garantir a proteção dos profissionais de saúde. E o que esse artigo concluiu? Ele concluiu que a máscara não era bom para todo mundo, né?
O estudo afirma que o tamanho e a forma da máscara ou respirador em relação às dimensões do rosto que utiliza são fundamentais para a qualidade dos ajustes, ou seja, para a ausência de vazamento, e a vedação total previne que o profissional se infecte com vírus. Aí vai falar um pouco da N95, né? E vai falar que uma pesquisa citada pelo estudo aponta que as máscaras se ajustam corretamente em 95% dos homens versus 85% das mulheres. Ou seja, 15% das mulheres que estão usando máscara não estão. As máscaras N95, né, que são usadas pelos profissionais de saúde aqui no Brasil, nos outros países são usadas por outros profissionais também, a máscara não se adequa direito ao rosto delas. Outra indica que a proteção se adaptava a 90% das pessoas caucasianas, contra 84% de pessoas asiáticas. E lembrando que a maior parte das pessoas do mundo são asiáticas, e elas têm um ajuste menor, uma eficiência menor no uso da máscara, e mais baixa ainda foi a taxa de ajuste encontrada para mulheres asiáticas, de 60%. E outros fatores, como idade, peso e características fisionômicas individuais também podem influir no encaixe da máscara do rosto. Ou seja, a máscara, que era para ser um equipamento para todo mundo usar, na verdade só está funcionando para o homem padrão. E aí ele vai citar que é uma série de exemplos de produtos que discriminam mulheres e pessoas de etnias não brancas por terem sido, em geral, projetados por homens caucasianos e testados nesse mesmo grupo. E é justamente sobre isso que esse minicurso vai falar, sabe? Sobre como a gente precisa pensar numa ciência que não seja só pensada para homens brancos, como a gente precisa incluir outras pessoas de outras etnias, né, e pessoas de outro gênero, que não homens, nesse tipo de lógica. E aí ele até parece que ele vai sobre as referências que a gente vai citar aqui, né, que o problema passou a ser mais discutido nos anos recentes, e vai dos cintos de segurança e medicamentos que pode ter eficácia menor em mulheres por terem sido pensados para homens, por exemplo. A gente vai discutir esse exemplo aqui no minicurso. E só lembrando aqui, eu trouxe uns dados do Brasil, eu não estou com dados internacionais, mas eu creio que seja meio parecido, que foi dito, a gente viu no estudo, que as máscaras se adaptam menos ao rosto de mulheres, mas as mulheres são a maioria numérica nas pessoas que estão trabalhando com saúde. Então, tipo, as máscaras elas não são feitas para se adaptar ao rosto de quem mais precisa delas, o que torna ainda mais absurdo como essas coisas não são feitas e pensadas para o usuário mesmo, né? Para a usuária, no caso. As mulheres aqui no Brasil são 79% da força de trabalho na saúde e 85% do serviço de enfermagem. E aí é até interessante também a gente pensar na questão de divisão sexual, né? De divisão por gênero, desculpa, do trabalho, porque em todas as áreas da saúde as mulheres são a maioria, com exceção na medicina, que é a mais prestigiada, né? Então a gente precisa pensar um pouco disso. Esses dados são do IPEA, né? Mas esse gráfico eu tirei de um estudo da ANESP, que é a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. E aí, né, depois de mostrar esses dados para a gente, eu quero trazer a pergunta motivadora, né? O que motivou esse minicurso, o que está me motivando a passar esse minicurso para vocês e que eu acho que está motivando vocês a assistirem esse minicurso. Que é basicamente como podemos levar sexo e gênero em consideração na hora de fazer ciência e inovação. Eu coloquei aqui uma foto da Angela Davis julgando a gente, só para trazer algumas observações, né, antes de começar o minicurso, que quando a gente pensa em mulheres, deve-se sempre lembrar que as mulheres são diferentes entre si. Então, não existe uma categoria universal mulheres, não existe uma mulher universal. Mesmo porque, infelizmente, quando a gente para fazer essa generalização do que é ser mulher, geralmente a gente pensa numa mulher branca, e a gente não quer ser racista, né? Então, vamos sempre lembrar que as mulheres são diferentes entre si, além disso, as mulheres são de diferentes classes sociais, têm diferentes históricos culturais e por aí vai, então a gente precisa pensar nas diferentes mulheres, então não só numa mulher específica. Além disso, né, que sexo e gênero são apenas duas das estruturas de poder que a ciência valida. A ciência também exclui pessoas negras, pessoas deficientes, pessoas pobres, etc. E esse minicurso, ele vai abordar principalmente a questão de sexo e gênero, mas outras questões também devem ser pensadas e abordadas. Então, sempre levar em consideração outros fatores que se interrelacionam com o sexo e gênero, como, novamente, raça, classe social, histórico-cultural, etc. Afinal de contas, a gente não quer uma ciência excludente, a gente quer uma ciência que inclua as pessoas e que ela não seja, a gente não quer que as pessoas sirvam a ciência, a gente quer que a ciência nos ajude. Ok. Feita a ressalva, podemos tirar a cara de julgamento da Angela Davis, embora sempre tenhamos que levá-la em nossos corações. Vamos então para a apresentação do minicurso, né? Já que vocês já se apresentaram, eu já me apresentei, vamos apresentar o minicurso. Esse minicurso, ele foi baseado principalmente em duas referências, que na verdade são referências do mesmo grupo, né? Ao longo do minicurso, eu trouxe também outros exemplos, que vão estar devidamente referenciados. Eu vou mandar por e-mail para as pessoas que estão assistindo o minicurso as referências que foram usadas, os links, né?
E vou colocar aqui na descrição do vídeo também, para você que está me assistindo poder procurar e ler você mesmo. Afinal de contas, o objetivo do minicurso é ajudar a difundir a informação e não dificultar, né? Para vocês não acharem que eu tirei da minha cabeça. Na verdade, nada foi tirado da minha cabeça, eu só estou mostrando de uma maneira organizada. E, enfim, essas duas referências, que na verdade é um relatório e um site, foram feitas numa comissão da União Europeia que foi criada justamente para pensar na discriminação de sexo e gênero na ciência. Então, está aqui o relatório, né? Que é um relatório chamado Gendered Innovations, How Gender Analysis Contributes to Research. E o site é um site de Stanford, né? Que basicamente fala sobre o mesmo tema. E as chairperson, né? Que linguagem inclusiva, na chairman, a chairperson, foi a Londa Schedinger, que escreveu vários outros livros sobre essa questão de sexo e gênero na ciência, e a Ikene Klint. Certo, então agora vocês já sabem de onde foi tirada a informação, vamos começar. O que vai ser abordado nesse mini curso? A gente vai começar por definições, então vamos falar um pouquinho do que é sexo, do que é gênero. Depois a gente vai definir o que são inovações, né? Ou pelo menos qual conceito de inovação a gente está usando nesse mini curso. Vamos definir o que é uma inovação de gênero. Aí a gente vai passar um bom tempo dando exemplos de inovação de gênero, que é para vocês entenderem por que essas inovações são importantes, porque senão fica uma coisa muito genérica, né? Tipo, a gente precisa pensar em sexo e gênero. Mas como é que isso de fato influi? Então, eu vou trazer vários exemplos de coisas que já existem, para, com base nisso, vocês poderem pensar em coisas que ainda não existem, né? Afinal de contas, a gente primeiro estuda o que já existe, para depois pensar no que ainda não existe. Esses exemplos vão estar em ciência básica, em comunicação, em engenharia, em meio ambiente, em saúde. Então, por último, depois de ter definido as coisas, depois de ter mostrado os exemplos, a gente vai falar da metodologia para análise de sexo e gênero em pesquisa e inovação. E, basicamente, essa metodologia ela vai seguir uma guideline, né, vai ter todas essas etapas, e a gente vai passar por cada uma delas, repensando as prioridades e os resultados da pesquisa, repensando conceitos e teorias, formulação de perguntas de pesquisa, analisando o sexo, analisando o gênero, analisando como sexo e gênero interagem, analisando fatores que cruzam com sexo e gênero, e, por fim, eu vou apresentar também a parte de processos de inovação em engenharias. Afinal de contas, eu sou engenheira, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Mas antes eu vou mostrar coisas de várias outras áreas. Bom, vamos então começar as nossas definições. Primeiramente, sexo e gênero. Sexo, gente, é uma característica biológica de seres vivos que se reproduzem de maneira sexuada. Então, para uma coisa ter sexo, essa coisa ela tem que ser biológica e ela tem que se reproduzir de maneira sexuada. Então, bactérias não têm sexo, por exemplo, porque bactérias não se reproduzem de maneira sexuada. Uma cadeira não tem sexo, porque uma cadeira não é uma coisa biológica, uma cadeira é um objeto. E esse indivíduo, né, esse indivíduo que ele é um ser vivo e ele se reproduz de maneira sexuada, ele pode ser macho, ele pode ser fêmea, ou ele pode ser intersexo, que também é uma possibilidade. O sexo, ele pode ser identificado de diferentes maneiras. Ele pode ser identificado pela genética, né, pelos cromossomos, sendo que diferentes espécies têm padrões diferentes de diferenciação sexual por cromossomos. Na maioria dos mamíferos, a diferenciação é XX e XY, existindo também indivíduos com outros cariótipos. Então, quando a gente fala de XX, XY, a gente está falando da maioria dos indivíduos, mas também existem indivíduos com 3X, com 2X e 1Y, sem o cromossomo Y, tem uma ampla variedade. É sempre importante a gente não excluir essas pessoas que não estão na maioria. Os seres vivos também, né, que a gente não está falando só de pessoas. O sexo ele também pode ser identificado por gametas sexuais. O que acontece? Várias espécies, como os humanos, produzem gametas sexuais distintas dependendo do sexo do indivíduo. Então, fêmeas produzem óvulos, machos produzem espermatozoides. Os humanos, né? Eu não sou bióloga, então eu posso estar deixando passar alguma especificidade de alguma espécie. Então, quem for da biologia, que estude esses detalhes para me corrigir, também para não falar bobagem. Sexo também pode ser avaliado pela morfologia. E a morfologia pode ser tanto as características sexuais primárias, como, por exemplo, os órgãos internos reprodutivos, genitália, em diversos animais, como os humanos, as estruturas que podem dar origem às ambas as genitálias são desenvolvidas no início do processo de formação. Em determinado momento, uma é mantida, a outra regride, né? Então, a estrutura no começo é igual para todo mundo, e aí vai sofrer um processo de hormônio, etc. E aí uma vai avançar e outra vai regredir.
Pode ser também a genitália externa, ela nem sempre reflete o cariótipo e os órgãos reprodutivos internos do indivíduo. Então, na espécie humana, por exemplo, a gente tem indivíduos intersexo, que tem uma genitália externa que aparenta ser de um sexo, mas que os órgãos internos que essa pessoa possui é referente a outro sexo. O sexo também pode ser definido por estruturas neurais pré-natais sexualmente dimórficas, porque várias dimorfias cerebrais se formam durante o fim do período gestacional, ou outros tecidos sexualmente dimórficos também podem ser usados como características sexuais primárias. Para a morfologia, a gente também tem as características sexuais secundárias, que são formadas durante a puberdade devido à ação de hormônios sexuais. Por exemplo, acúmulo de gordura nas coxas e nádegas em mulheres cis, desenvolvimento de seios em mulheres cis, o aumento de pelos, que é maior, na média, em homens. E é importante a gente trazer aqui uma observação, né, que existem várias espécies cujo sexo é determinado por fatores não genéticos. Por exemplo, a determinação do sexo pela temperatura, que acontece em alguns répteis, determinação do sexo pela idade, que acontece em alguns tipos de caracóis, e determinação do sexo pela sociedade, que acontece em alguns peixes. Então, isso que a gente pensa enquanto humanidade, de que o sexo é uma coisa determinada pela genética, não é verdade para todos os seres vivos que têm reprodução sexuada. Sempre acho isso bom de lembrar. Bom, a gente já entendeu, então, que o sexo ele é biológico. Vamos, então, pensar no gênero. O gênero, diferente do sexo, que é biológico, ele é um processo sociocultural, que modela e sanciona aquilo que é julgado masculino ou feminino. Então, a cadeira pode ser considerada feminina, por exemplo, mas ela não tem sexo, mas a gente pode atribuir à cadeira alguma característica feminina, e no português, inclusive, a gente atribui a ela o pronome feminino, pronomes femininos, é a cadeira, a minha cadeira, etc. Gênero ele foi um termo introduzido no final dos anos 1960 para diferenciar comportamentos aprendidos de determinismo biológico relacionado ao sexo, justamente para entender que tem coisas que de fato são da biologia, mas nem tudo é da biologia, muita coisa é social. E por isso, para a gente conseguir dar nomes às coisas, já que dar nome é a primeira etapa para a gente conseguir estudar uma coisa e conseguir entender como ela funciona, conseguir lidar com isso, foi criado o termo gênero. Muitas vezes, atribui-se gênero a coisas que não têm sexo. Produtos, tecnologias, ambientes, conhecimentos. Então, quando alguém vai lá e diz que engenharia é uma coisa de homem, uma coisa masculina, isso, obviamente, engenharia, enfim, embora as pessoas que fazem engenharia possuam sexo, a engenharia é um conhecimento. E esse conhecimento não tem sexo, mas a sociedade pode atribuir um gênero a ele. E aí a gente precisa pensar se isso está sendo bom para a sociedade ou não. As normas de gênero, as relações de gênero e as identidades de gênero, elas mudam de acordo com o momento histórico, com o contexto social, com a cultura e com o lugar. Então, por exemplo, os feministas decoloniais sempre falam que o ser mulher que a gente aqui no Brasil traz hoje em dia não era o mesmo ser mulher que as indígenas que habitavam aqui antes da invasão portuguesa tinham, que os povos originários ainda têm. Então, sobre como quando você muda o lugar, você muda a cultura dominante, você vai mudar também o modo como um gênero se apresenta. Não precisa nem ir lá para 1500 para pensar nisso. Ser mulher aqui no Brasil é diferente de ser mulher na Alemanha, que é diferente de ser mulher na África do Sul. Então, esse peso do ser mulher enquanto algo sociocultural, e de ser homem também, né? Ser homem também varia, não só o ser mulher varia, mas o ser homem também varia. Isso vai variar de acordo com o tempo histórico e com a cultura. Ao mesmo tempo, as identidades de gênero, elas interagem com outras identidades, como etnia e classe, que é justamente para a gente lembrar que não existe um homem universal, uma mulher universal, e nem mesmo uma pessoa intersexo universal, tá, gente? As pessoas intersexo, elas também têm suas particularidades. As pessoas não binárias, que intersexo é uma coisa de sexo, as pessoas não binárias, quando a gente fala de gênero, elas também possuem suas peculiaridades. Então, sempre pensar que elas têm sua etnia, elas têm sua classe, elas têm sua vivência. Então, levar outros fatores socioculturais em consideração, além do gênero. O que são normas de gênero? Normas de gênero são normas sociais sobre quais comportamentos, preferências, profissões e conhecimentos são apropriados para homens e mulheres. Então, a norma é como a gente presume, como a sociedade presume que homens e mulheres deveriam se comportar.
elas são baseadas e elas reforçam estereótipos. Então, a mulher tem que cozinhar, o homem tem que consertar carro, e por aí vai. E elas são aprendidas e reproduzidas por instituições sociais e produtos culturais. Então, a gente aprende as normas de gênero e, ao mesmo tempo, a gente as reproduz quando a gente está educando alguém, quando a gente está sendo educado, quando a gente está vendo um filme ou quando a gente está escrevendo um trabalho científico. O tempo inteiro a gente está reproduzindo essas normas. E é importante a gente tomar consciência disso para a gente parar para pensar se reproduzir essas normas faz ou não faz sentido. Além das normas de gênero, existem as relações de gênero. Qual é a diferença entre uma norma e uma relação? Uma norma é aquilo que é lido pela sociedade como certo ou errado ou como característico. E uma relação é aquilo que acontece de verdade. Então, por exemplo, uma norma de gênero vai dizer que as mulheres são minorias nas engenharias. Mas uma relação de gênero vai dizer que, na verdade, isso não é verdade para todas as engenharias. Que, por exemplo, engenharia de alimentos, ou mesmo engenharia civil e engenharia química, já são engenharias que têm uma participação muito grande de mulheres. Então, a relação de gênero, ela pode não ser a mesma coisa, pode não dizer a mesma coisa que a norma está dizendo. Às vezes diz, mas às vezes não diz. A relação de gênero, então, ela vai ser uma observação empírica sobre quais os papéis são de fato exercidos por homens e mulheres em diferentes espaços. E elas devem ser levadas em consideração em pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, porque aí a gente não pode pensar só no estereótipo, a gente tem que ver o que está acontecendo de verdade para conseguir planejar a nossa pesquisa, para conseguir planejar as tecnologias que serão utilizadas e desenvolvidas. O que é identidade de gênero? Identidade de gênero é como um indivíduo se define e é percebido pelos demais. Então, por exemplo, eu nasci do sexo feminino, eu me identifico com o gênero mulher e eu sou socialmente lida como mulher. Existem algumas pessoas, mulheres trans, que nasceram do sexo masculino, porém elas se leem como mulheres e, portanto, elas são do gênero feminino e elas fazem vários... elas vão começar a se vestir como do gênero feminino, vão começar a se colocar como do gênero feminino, e a gente espera que a sociedade as reconheça como do gênero feminino também, porque não reconhecer é um desrespeito. Então, identidade de gênero é sobre isso. Mas é importante também falar que identidade não é só isso, eu sou mulher, me identifico mulher, mas que também a gente vai performar vários tipos de comportamentos femininos e masculinos, seja consciente ou inconscientemente. Então, por exemplo, eu sou mulher, mas eu sou engenheira mecânica. Engenharia mecânica é lido como algo masculino, e muitas vezes, sem me dar conta, eu assumo alguns comportamentos que são socialmente lidos como masculinos para me colocar no meu meio profissional. Isso não necessariamente é certo ou errado, mas é algo para a gente pensar quando está pensando em identidade de gênero. E trazer aqui algumas observações, né, sobre sexo e gênero, que é importante a gente diferenciar esses termos, o que é sexo, o que é gênero, o que é biologia, o que é processo sociocultural, para a gente poder usar esses termos corretamente. Por exemplo, vamos supor que sejam dois estudos aqui. Um estudo é influência do sexo nas necessidades dos motoristas. E o outro estudo é a influência do gênero nas necessidades dos motoristas. Qual seria a diferença entre esses dois estudos? Influência do sexo nas necessidades dos motoristas. Bom, a gente vai estar falando sexo. Sexo é biológico. Então, a gente estaria pensando nas diferenças biológicas e como é que essas diferenças entre homens e mulheres são importantes no design automotivo. Por exemplo, levando em consideração peso, tipo físico e possibilidade de gravidez para o design de airbag. Isso são influências do sexo na necessidade dos motoristas. E se, em vez disso, a gente estivesse pensando na influência do gênero nas necessidades dos motoristas? Bom, aí a gente vai pensar como os processos socioculturais vão estar afetando o modo como os homens se relacionam com o dirigir, né, com o automóvel. Então, vai ser como homens e mulheres usam o carro de maneira diferente devido à relação de gênero. Então, por exemplo, há mais mulheres responsáveis por cuidar de criança do que homem. Isso é algo ligado ao sexo? Não, não tem nada sexualmente que diga que a mulher tem que cuidar da criança, especialmente depois que a criança já não está mais sendo amamentada. É o gênero que faz com que as mulheres sejam mais responsabilizadas pelo cuidado com crianças. Mas é mais comum uma mulher estar transportando uma criança no carro. Então, se está transportando uma criança no carro, você vai precisar de dispositivo de segurança, né, para a criança não abrir a porta e sair quando não é para sair ainda, vai precisar de cadeirinha, etc. Então, esse seria um estudo pensando na influência de gênero. Eu espero que tenha dado para entender a diferença e para vocês sempre pensarem nisso quando forem projetar um estudo
ou perceberem falhas nos estudos que vocês forem lendo, etc. Dei meu golinho d'água aqui. Passamos, então, das definições de sexo e gênero. Vamos, então, falar das inovações e das inovações de gênero. Nesse trabalho, a gente está tratando inovação num conceito bem genérico. Inovação, para a gente, aqui vai ser tudo que é novo. Então, novas ideias, novo conhecimento, novas tecnologias, novo design. Isso tudo é inovação. Se é novo, é inovação. E inovação de gênero são os processos que integram a análise de sexo e gênero em todas as fases da pesquisa básica aplicada. Ou seja, não adianta pintar a caneta de cor-de-rosa e dizer, isso é uma inovação de gênero, as mulheres precisam de caneta de cor-de-rosa. Não, isso é só babaquice mesmo. Mas quando você para pensar sobre necessidades diferentes de homens e mulheres em todos os processos, aí sim, de fato, você pode estar desenvolvendo uma inovação de gênero. Vamos, então, dar alguns exemplos para a gente entender o que são essas inovações de gênero, para a gente sair desse abstrato e conseguir ver concretamente o que são essas coisas. Começando, então, pela ciência básica. O nome desse problema aqui, que foi apresentado naquele relatório, é a genética da determinação sexual. E qual é que era o desafio? O desafio é que as pesquisas sobre determinação sexual se focavam apenas no desenvolvimento dos testículos, porque o desenvolvimento dos ovários era considerado passivo, default, né? E, portanto, menos explorado. Então, o que se acreditava? Se acreditava que todos os embriões começavam sendo do sexo feminino e que aí vinha lá a testosterona e fazia se desenvolver os testículos. Mas que se não viesse essa testosterona, todos os embriões se tornariam do sexo feminino. Só que aí o que foi feito? Qual foi o método? O método foi repensar os conceitos e teorias. Porque o que acontece? Foi percebido que os modelos científicos que consideravam o desenvolvimento dos ovários como default, eles eram inconsistentes com a ausência do desenvolvimento ovariano observado em algumas síndromes, como a síndrome de Turner. O que acontece? Na síndrome de Turner, a pessoa ela tem características, ela tem uma genitália externa feminina, mas ela não tem os ovários desenvolvidos. Mas espera, se todas as pessoas iam desenvolver ovários se não tivesse testosterona, por que essa pessoa não desenvolveu ovário? O que aconteceu? E o que foi basicamente a inovação de gênero? Basicamente, foi reconhecida a formação do ovário como processo ativo. E eu acho muito interessante a gente ver o quanto esses estereótipos da sociedade são levados para os nossos corpos. Porque, basicamente, como mulher é considerado algo passivo e homem é considerado algo ativo, se achava que nossos ovários se formavam apenas por deixar estar, enquanto o homem ativo ia lá e aí se desenvolvia os testículos com a força da testosterona. Do mesmo jeito que a gente costuma pensar que os nossos óvulos estão lá passivamente esperando os ativos dos espermatozoides chegarem para conquistá-los. Quando, na verdade, a biologia não é assim, gente. A biologia não necessariamente vai seguir os nossos estereótipos de gênero. E, a partir do momento que foi reconhecida a formação do ovário como um processo ativo, puderam ser estudados e, portanto, descobertos os mecanismos que mantêm a diferenciação entre ovários e testículos em adultos, porque mesmo adulto é importante que sejam recebidas as dosagens certas de hormônios para manter essa diferenciação. E a partir daí foi feita a mudança, mudou-se o conhecimento, a partir daí pode ser mudada a linguagem utilizada para descrever a diferenciação das gônadas. Deixou de se falar, né, que o ovário era algo default e percebeu-se que tanto o desenvolvimento ovariano quanto o desenvolvimento dos testículos são processos ativos, que precisa de uma cascata de produtos gênicos transcritos na dosagem em momentos adequados. Eu trouxe aqui as citações que são citadas no relatório, né, então eu estou repetindo citação, mas só para a gente perceber o quanto isso é recente, gente. São estudos de 2009, 2010, 2011, isso foi ontem. Até ontem a gente estava achando que o ovário não precisava de hormônio para se desenvolver, porque aparentemente mulheres são passivas. Está percebendo o quanto é recente, o quanto é importante a gente mudar esses paradigmas? Vamos então para outro exemplo, para as células-tronco. Qual que era o desafio? O desafio é que não é comum analisar o sexo em pesquisa em animais ou pesquisas a nível celular. Geralmente, quando você falava de sexo, você está falando do sexo dos indivíduos. Mas o que acontece é que toda célula tem sexo, porque no caso em que a determinação do sexo é feita pelo cariótipo, né, pela genética. Porque, por exemplo, em seres humanos, toda célula, todas as minhas células são XX. Do mesmo jeito que todas as células de um homem XY serão XY, todas as células de uma pessoa que tem um cariótipo diferente vão ter esse cariótipo diferente. Então, quando a gente vai estudar cada uma das células, a gente precisa levar isso em consideração
para ver se há ou não há diferenças. Nem sempre há diferenças, mas nas células-tronco foi descoberto que havia. O que foi feito? Foi analisado o sexo. É necessário avaliar o sexo em pesquisa em todos os níveis, do cromossômico ao organismo inteiro. E o que foi observado a partir do momento que foi comparado como é que se comportava uma célula-tronco XX e uma célula-tronco XY? Foram identificadas diferenças sexuais nessas células-tronco. Então, por exemplo, a ativação da célula-tronco mesenquimal, ela variava, se ela era XX ou XY. A capacidade regenerativa das células derivadas de músculo, as células XX, elas apresentaram uma maior taxa de recuperação. O sexo ajuda a prever estatisticamente o comportamento das células. É importante a gente ressaltar esse estatisticamente, porque, na verdade, isso vai valer tanto para a célula quanto indivíduo, né? A gente fala, não, quando a gente vai estudar diferenças sexuais de homens e mulheres, a gente sabe que mulheres, estatisticamente, são menores que homens. Porém, existem mulheres de 1,90 m de altura. São maiores do que a maioria dos homens. Do mesmo jeito, as células, tá, gente? Estatisticamente, as células XX, elas apresentavam a maior taxa de recuperação. Porém, algumas células XY apresentavam uma taxa maior do que algumas células XX. Por isso que a gente fala da previsão estatística. Mas sabendo que estatisticamente as células XX, elas apresentavam uma maior taxa de recuperação, é possível você pensar como lidar com essas células e como lidar com as células XY. Dá para, baseado nessa média estatística, fazer protocolos diferentes para diferentes tipos de células. E ver que os hormônios, eles influenciam o comportamento das células-tronco de maneira diferente. A célula XX vai ser influenciada de uma maneira diferente que a célula XY. E a partir de todo esse aprendizado, né, de toda essa identificação, foi possível melhorar as diretrizes clínicas para o tratamento com células-troncos. Que o aprendizado sobre o efeito do sexo do doador e do receptor no transplante de células-tronco hematopoéticas tinha efeitos diferentes, e aí se muda o protocolo clínico que vai ser utilizado. Saindo um pouquinho da ciência básica, agora vamos para a comunicação. O nosso exemplo da comunicação é um exemplo dos livros-texto. Porque qual que era o problema dos livros-texto? Os livros-texto utilizados por estudantes de ciência e engenharia podem ajudar a perpetuar estereótipos ao apresentar noções do que seja o trabalho científico. Quem é que são os cientistas? Que tipo de problema os engenheiros vão estar resolvendo? E aí, qual é que foi o método? O método foi repensar a linguagem e representação visual, para remover representações conscientes ou inconscientes. É sempre importante colocar esse consciente ou inconsciente, porque esses estereótipos de sexo e gênero não é ninguém que acorda malvado e pensa, hoje eu acordei malvado e vou discriminar pessoas do outro sexo, de outro gênero. Válido para outras coisas também. Existem pessoas que, de fato, fazem isso ativamente. Porém, como essas estruturas de discriminação, elas estão imbuídas na sociedade, muitas vezes a gente acaba reproduzindo inconscientemente elas. E é por isso que a gente precisa estar sempre consciente que elas existem. Então, apenas ficar repetindo, não, eu não vejo cor, não sou racista, não vejo cor. Não, você tem que ver cor, porque se você não vê cor, você vai estar sendo racista e não vai se perceber racista. Você tem que ver cor para ficar atento para o seu racismo, falando especialmente para pessoas brancas isso. Do mesmo jeito, não, eu não vejo diferença entre homens e mulheres. Mas você tem que ter atento que existem homens e que existem mulheres e que você pode estar agindo de uma maneira sexista em relação a eles. Então, esteja atento para essas coisas para poder pensar comportamento e não agir de forma inconsciente. No livro-texto, quando li esse exemplo, eu me lembrei muito da minha graduação. Eu entrei na graduação em 2009, né, isso já faz 11 anos, na graduação em Engenharia Mecânica, e teve uma questão que é uma questão bastante clichê, que me marcou muito, que nem é sobre preconceito de sexo e gênero, é sobre preconceito científico mesmo, mas eu fui procurar ela na internet para trazer para vocês, para ajudar a fazer entender o que eu estou falando. É uma questão do Halliday. Halliday é nosso livro de física. Eu vi isso em 2009, né, quando eu fiz física base. O que é essa questão? A questão, ela diz para a gente, você é sequestrado por estudantes de ciência política, que estão aborrecidos porque você disse a eles que a ciência política não é uma ciência de verdade. Embora esteja vendado, você pode estimar a velocidade do carro dos sequestradores pelo ronco do motor, o tempo de viagem, contado mentalmente em segundos, e a orientação da viagem, pelas curvas que o carro faz. E aí ele começa a dar um bando de dados, é um exercício de vetores. Você vai ter que calcular vetor, dá para fazer. Depois vocês podem fazer se vocês quiserem. Mas o que eu ia chamar a atenção
é como esse livro-texto está reproduzindo um clichê de uma divisão entre as ciências exatas e tecnológicas e as ciências sociais, né, a ciência política, e por que de acho ele está fazendo isso, né, gente? Tipo, por que a gente precisa alimentar num livro-texto um preconceito que é negativo porque faz com que os estudantes de ciências exatas fiquem achando que a ciência exata é neutra, ela não é neutra, e fiquem achando que os estudantes de ciência política não estão fazendo ciência, e eles estão. Para que um livro do texto precisa reproduzir esse clichê em vez de ajudar numa aproximação, sabe? É bizarro isso. E aí, já que eu já tinha pego o Halliday, eu resolvi abrir num capítulo qualquer. Eu abri no capítulo 5, mas foi randômico, eu só peguei para ler. E eu resolvi ver como é que era feita a representação de homens e mulheres nesse livro. Eu achei, tinha umas 80 questões no capítulo, a maioria era sobre um carro que locomove, um bloco de massa, uma ponte. Mas eu achei 5 questões que mostravam o gênero da pessoa que estava do problema em questão. E eu vou começar a ler os problemas com vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Problema 15. Em um cabo de guerra, 3 homens puxam uma corda para a esquerda, no extremo A, e outros 3 para a direita, no extremo B, com força de mesmo módulo. Um peso, e aí vai começar a falar a física do problema. O problema 21. Uma mulher fica de pé sobre uma balança de molas no elevador. Em quantos casos abaixo, a balança registrará a menor leitura e a maior leitura? E aí vai citar os casos. Outro problema. Um homem de massa igual a 70 quilos salta do parapeito de uma janela, a apenas 0,65 metros acima do solo, para um pátio de concreto. Ele não dobra os joelhos ao tocar o solo e seu movimento é interrompido numa distância de 2 centímetros. Aí é para você calcular aceleração, etc. 12. Outra questão sobre cabo de guerra. A 27. Um homem possui massa igual a 80 quilos. Ele desce de uma altura de 10 metros até tocar o solo, segurando-se numa corda que passa por uma roldana sem atrito e que possui na outra extremidade um saco de areia de 60 quilos. Determine. Então, gente, depois que a gente vê essas coisas, não dá mais para desver, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que das 5 questões, 4 falam sobre homens e 1 falam sobre mulher. E todas as questões que falam sobre o homem ele está sempre ativo. O homem está fazendo cabo de guerra, ele está pulando parapeito de janela, ele está descendo de uma altura de 10 metros segurado numa corda. Então, o homem é essa figura ativa. O que a mulher está fazendo? A mulher está se pesando dentro de um elevador. Ela quer saber quanto ela pesa. Gente, a gente precisa parar de reproduzir esses estereótipos no nosso livro-texto. A gente precisa entender que, primeiro, que nenhum desses problemas é relevante para a sociedade, está cheio de problemas relevantes para a sociedade, para a gente pensar a resposta. E segundo, que sério que a gente precisa ficar reproduzindo essas bobeiras, sabe? Não, gente, vamos mudar isso. Então, quais são as inovações de gênero que os livros-textos podem trazer? Primeiro, revisar os livros-textos de biologia, para acrescentar as novas descobertas sobre experiências sexuais, como exemplo aquelas 2 que eu citei anteriormente, né? E também revisar os livros-textos de física para retirar reproduções de estereótipos de gênero, como esses que eu apresentei agora. Vamos agora para os exemplos de inovação de gênero em engenharia. Começando, então, por questões de tecnologia assistiva para idosos. Qual é o desafio? O desafio é que a população humana está envelhecendo e novas tecnologias são necessárias para ajudar os idosos a terem uma vida independente. E qual é que é o método? O método vai ser um checklist de engenharia, que é para estudar as necessidades diferentes entre homens e mulheres conforme envelhecem. E quais são as inovações de gênero que a gente pode ter acesso quando a gente pensa nessas coisas? Primeiro, fazer um levantamento de como as complicações ligadas à idade aparecem em homens e mulheres. Por exemplo, depois que foi feito esse levantamento, foi descoberto que a demência ela vai ocorrer com a mesma frequência em homens e mulheres com a mesma idade. Mas ela é mais comum em mulheres porque as mulheres, em média, vivem mais. A artrite ela é de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Por outro lado, os problemas auditivos, eles são mais comuns em homens do que em mulheres. E isso provavelmente não tem origem sexual, e sim por questões de gênero. Porque os homens se ocupam com mais frequência a profissões sujeitas a mais barulho. Isso não quer dizer que a gente pode ignorar os casos de demência e artrite sofridos por homens e os casos de problema auditivo sofridos por mulheres. É só para pensar como essas tecnologias vão ser feitas de uma maneira diferente para esses diferentes grupos. Tem que entender como é que o homem e a mulher eles vão se relacionar com as tecnologias assistivas, porque as mulheres tendem a ser menos receptivas e se sentir menos confortável com tecnologia assistiva. E a partir daí pode ser feito o desenvolvimento de produtos, né? Tipo cadeira de roda semiautomática,
tem que ser pensada para fazer o usuário ou a usuária se sentir confortável. E assistência cognitiva, jogos para retardar perdas cognitivas, que também pode ser feito pensando diferenças e também similaridades entre homens e mulheres que estão envelhecendo. Outro produto que foi sugerido são robôs que interagem com o ser humano para ajudar, enfim, para caso a pessoa idosa tenha algum problema, o robô poder chamar ajuda, etc. e tal. Foi observado que a capacidade da inteligência artificial de identificar emoções, ela varia de acordo com a etnia e a cor da pele do ser humano. São parênteses aqui. Isso é observado em várias tecnologias, tal quanto elas têm mais dificuldade em perceber peles negras, mas uma amiga minha me chamou a atenção, uma amiga minha negra, por sinal, me chamou a atenção, de que, na verdade, o fato de tecnologia de identificação facial ser menos eficiente para negros, isso não é necessariamente ruim, porque devido ao racismo da polícia, poderia se tornar até mais agressivo se essa tecnologia melhorasse para pessoas negras. Então, isso é algo a ser pensado. Mas outra questão, voltando para a questão aqui que a gente estava falando da tecnologia assistiva para idosos, é que culturas diferentes têm diferentes percepções sobre espaço pessoal. Então, se a gente vai fazer um robozinho para interagir com a pessoa, de acordo com a cultura, essa pessoa pode achar que o robô está perto demais e ficar incomodada com a proximidade, enquanto outra pode achar que ele está muito distante, tipo, fisicamente mesmo, fisicamente perto, fisicamente distante, e achar que não consegue interagir com ele para passar as informações necessárias, etc. Então, isso todas as coisas a serem pensadas. Outro problema, isso eu achei bem interessante, é a representatividade de mulheres nas engenharias e microbicida para HIV. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que acontece? O que acontece é que o desafio é que as mulheres, elas estão subrepresentadas na maior parte das engenharias, né, repetido, e algumas engenharias já são mais feminilizadas, já tem mais mulheres do que homens até, ou já tem uma taxa maior de equivalência, e que apesar de existirem várias iniciativas voltadas ao aumento do número de mulheres nas engenharias, poucas são focadas em como o objetivo da pesquisa afeta esse número. Então, geralmente, quando a gente pensa em iniciativa para aumentar o número de mulheres nas engenharias, se fala muito em, não, a gente precisa deixar as meninas brincarem com Lego, a gente precisa ensinar as mulheres a programar. E, de fato, são ações importantes, não estou dizendo que não são, mas talvez não sejam as únicas ações necessárias. Porque o que aconteceu nesse problema em particular? Foram repensadas as prioridades e os resultados da pesquisa. O que aconteceu? Teve um laboratório de física, é um estudo de caso, tá? Teve um laboratório de física aplicada em engenharia mecânica, que ele viu o número de mulheres aumentar consideravelmente quando surgiu uma pesquisa cujo objetivo era avaliar a mecânica dos fluidos de um gel microbicida para HIV aplicado por mulheres. Então, o que aconteceu? Foi mudado o problema de pesquisa. Quando a gente pensa em mecânica dos fluidos, a gente pensa muito em motores e petróleo, etc. E nesse caso, mulheres podem se interessar por motores e petróleo, não estou falando que não podem, mas nesse caso em particular, foi mudado o foco, foi pensado numa coisa muito mais aplicada, que era esse gel para ser usado por mulheres que não podiam contar que seu companheiro ia estar usando camisinha, ou que queriam dar uma dupla proteção para o HIV. E quando se mudou isso, mais mulheres se interessaram para trabalhar com mecânica dos fluidos no laboratório de física aplicada. Então, não é que a mecânica dos fluidos não fosse o interesse dessas mulheres, desse laboratório em particular. E sim que o problema de pesquisa não era do interesse. E quando se mudou o problema de pesquisa, mais mulheres vieram trabalhar com engenharia mecânica. Que foi o que eu acabei de falar, né, aqui no slide. Quais foram as inovações de gênero? A mudança nas prioridades da pesquisa foi o que atraiu as mulheres para a engenharia mecânica. No caso do exemplo, uma pesquisa com aplicação direta na saúde humana. E, ao mesmo tempo, a aplicação na saúde foi também uma inovação para a mecânica dos fluidos. Então, foi utilizado um conhecimento que já existia de mecânica dos fluidos para resolver um problema no qual não se costuma relacionar com mecânica dos fluidos. Então, foi uma inovação para a ciência e, ao mesmo tempo, que trouxe mais mulheres para trabalhar nessa área científica. E essa tecnologia desenvolvida, ela pode ser utilizada por mulheres que não podem confiar em seus parceiros para usar camisinha, reduzindo assim a disseminação do HIV. E aí eu trouxe uma citação, né, do livro da Londa Schebinger, que é uma das chairpersons desse relatório que eu estou apresentando. É um livro muito bom, chama O Feminismo Mudou a Ciência. Tem tradução em português, recomendo a todos a leitura, todos e todas e todes. E essa citação eu acho muito boa, que é isso, né? Infelizmente, a preocupação com as origens e as prioridades em ciência, ou com as políticas públicas, raramente adaptam comodamente a ciência de laboratório em tempo integral.
Outras mulheres bem-sucedidas saem porque ficam insatisfeitas com as implicações sociais de suas pesquisas. Então, quando a gente para pensar em como atrair mais mulheres para a ciência, talvez, além de ensinar as meninas a brincarem de Lego e a programar, a gente devesse pensar que ciência é essa que a gente está fazendo, que não dá retorno para a sociedade, e como é que a gente pode fazer a ciência dar mais retorno para a sociedade, e os homens se importarem mais com o retorno para a sociedade, e as mulheres que se importam com o retorno para a sociedade virem integrar essas pesquisas. Eu acho isso bem interessante. Vamos lá. Mais um problema. Tradução automática. Qual é que era o desafio? O desafio é que o uso de tradução automática ele está ficando cada vez mais difundido, né? A gente vai lá e digita no Google. E o uso do masculino como gênero neutro gera erros de tradução e propaga estereótipos. Então, a própria Londa Schebinger, ela cita num texto que ela ficou muito brava quando ela viu que foi traduzido, sei lá, Londa, alguma coisa que ela fez no masculino, já que ela é uma mulher, ela falou, gente, a gente está tentando todo esse tempo trazer alguma representatividade, e quando eles me traduzem como se eu fosse um homem e perde essa representatividade. E aí a gente vai para essa questão da análise de gênero, né, que é necessário criar um algoritmo que identifique o gênero da pessoa a quem o texto se refere. E aí eu até fui testar no Google, depois de ter lido esse texto, e eu percebi que, de fato, ele já tem um algoritmo em algum sentido. Né? Então, por exemplo, eu escrevi, né, Marina is clever, e ele identificou que Marina é uma mulher, que a Marina é esperta. E quando eu escrevi Thunder, ele traduziu tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, já consegue evitar de ficar reproduzindo esses estereótipos de gênero. E justamente quais foram as inovações? Foi feito esse estudo sobre o gênero masculino como neutro nas traduções para criar esse algoritmo que fosse capaz de identificar o gênero. Não é um algoritmo 100% ainda, mas assim a gente reduz a discriminação de gênero feita por computadores. Outro desafio, leitura automática. A leitura automática ela é importante tanto como tecnologia assistiva quanto para software comercial. Então, por exemplo, quando você está lá usando o Waze, você precisa saber o nome da rua que você vai dobrar. Aí ele vai dizer para você, dobre na praça XV de novembro, né? Ele não sabe que é 15, ele lê XV, mas você entende que é XV. Mas, além disso, é importante também como tecnologia assistiva, porque pessoas mudas, elas muitas vezes utilizam desse tipo de tecnologia para se expressar com uma voz. E aí é muito melhor se uma mulher puder usar uma voz feminina e um homem puder usar uma voz masculina, isso gera mais conforto para essas pessoas e faz com que elas consigam se expressar melhor. E o método foi justamente analisar o gênero, porque a voz ela vai impactar o modo como a mensagem é recebida, pois ela pode trazer vários dados, né? O gênero, a nacionalidade, a idade, etc. Vamos levar tudo isso em consideração. E qual é que foi a inovação de gênero? Primeiro, ver como é que o gênero ele vai influir no discurso, né? Ver como a gente se relaciona com ter uma vozinha masculina ou feminina me mandando dobrar à esquerda, ou quando eu estou conversando com uma pessoa que está utilizando uma tecnologia assistiva para ter uma voz, como é que eu vou me relacionar diferente se essa voz utilizada for uma voz masculina ou uma voz feminina. E, a partir disso, o desenvolvimento de vozes masculinas e femininas para leitura automática em tecnologia assistiva ou software. Videogames. Qual é que era o desafio dos videogames? É que a maioria, tanto dos desenvolvedores quanto dos usuários de videogames, são homens. E o que acontece? Eles fazem jogos para eles mesmos, e com isso o videogame ajuda a perpetuação de estereótipos. E aí, qual é que foi o método utilizado para resolver esse desafio? O método foi o processo de inovação em engenharia. O que acontece? Foram desenvolvidos 3 tipos de jogos. Jogos que são chamados de jogos para meninos e meninas, né, que pode ser para qualquer pessoa, mas que, na verdade, eles eram feitos tendo garotos em mente. Então, vamos fazer um jogo que a menina também pode gostar, e também pode, nada impede, porém acabava sendo mais pensada culturalmente para os meninos. Foram feitos também jogos para meninas, só que aí começa a repetir um bando de estereótipo, né? Tipo, vamos fazer o jogo da Barbie cor-de-rosa, em que a menina tem que caçar borboleta. Não é errado a menina gostar de rosa, nem querer caçar borboleta, mas você está repetindo um estereótipo aí, talvez se essa menina gostasse de montar Lego também. E, por último, foi pensado jogos sem prescrição ou estereótipo de normas de gênero. Que é justamente, em vez de ser um jogo que, esse jogo pode ser jogado por meninos e meninas, pode pegar a metralhadora e sair atirando. Ou vamos pegar a Barbie. Em vez disso, vamos pensar um jogo que realmente seja pensado sem prescrição de estereótipo. Vamos pensar um joguinho de bloquinho. Vamos pensar Enfim, tem várias possibilidades que podem ser feitas sem estar realmente pensando no estereótipo. Não é para reproduzir os estereótipos.
E qual é que foi a inovação de gênero nisso? O desafio é que o videogame ele pode ser catalisador de mudança ao desafiar o estereótipo de gênero e aumentar a diversidade nos jogos e talvez na indústria. Então, quando um videogame coloca uma protagonista feminina, a gente sabe que vai ter aquele ataque de bocado de homem machista que vai ficar dizendo, ai, que absurdo, ela não tá usando, não tá seminua, e como assim uma mulher? Mas isso pode ser desafiador, né? Aumentando a diversidade nos jogos e, quem sabe, aumentando a diversidade nas indústrias. Porque, quem sabe, se uma mulher se vê nesse jogo, ela não se interessa também em ingressar na indústria de videogame, ou até em outras indústrias. Isso pode ser legal, né? E, ao mesmo tempo, os desenvolvedores eles puderam avaliar outras diferenças além do gênero. Porque, além de garotos e garotas, e homens e mulheres, terem interesses, e pessoas não binárias, terem interesses diferentes de jogos, não era só o gênero que influenciava isso. Mas pessoas no Brasil podiam ter interesse diferente de pessoas no Japão. E pessoas mais velhas gostam de jogos diferentes de pessoas mais jovens. E pessoas que jogam muito, né, mais experientes, gamers mais experientes, eles têm preferências diferentes de gamers menos experientes. E tudo isso tem que ser levado em consideração na produção dos videogames. Mais um exemplo, infraestrutura de distribuição de água. Qual é que é o desafio? O desafio é que quase 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, gente, isso é muita gente, no mundo não tem acesso à água potável, e na África subsaariana, buscar água é uma tarefa de mulheres e meninas. Eu sempre fico muito reticente de trazer exemplos de pobreza na África, porque tem um racismo muito grande de só colocar a África como um continente pobre, como se a gente não tivesse pobreza em vários outros lugares do mundo, e como se não houvesse também muita riqueza na África. Mas esse é um exemplo que eles trouxeram e estou apresentando aqui. Na África subsaariana, buscar água é uma tarefa de mulheres e meninas. E qual é que foi o método utilizado? Foi basicamente feito pesquisa e design participativo. Como as mulheres e as meninas, elas já eram as responsáveis por recolher a água, elas tinham muito conhecimento sobre o solo e onde é que estavam as correntes de água. E esse conhecimento ele é fundamental para projetos de engenharias que visam melhorar a obtenção de água. Então, em vez deles pagarem alguém para ir lá descobrir coisas que a sociedade local já sabia, foi conversado com a sociedade para ver quais saberes a sociedade tinha e incorporar esses saberes no projeto de captação de água. E quais foram as inovações de gênero que foram conseguidas com esse projeto? Basicamente, os projetos de distribuição de água foram mais eficientes ao serem instalados nos locais indicados pelas mulheres, porque elas já sabiam como a coisa funcionava. E, ao mesmo tempo, a facilidade na obtenção de água aumentou a frequência escolar, tanto de meninas quanto de meninos, porque as meninas não tinham mais que buscar água e as mães estavam mais presentes com os meninos e podiam mandá-los para a escola. E, tendo água, todo mundo consegue estudar melhor. Então, foi um projeto que utilizou inovação de gênero para melhorar a sociedade. Mais um desafio, repensando o modelo de tórax humano. O que acontece? Os modelos, eles são fundamentais para testes de segurança automotivo. Tem muito aqueles manequins que são usados para testar cinto de segurança e airbag, chama dummy, né, os manequins. E, além disso, são feitos modelos de engenharia mesmo no computador sobre como é que é um tórax humano. E o que acontece? Justamente para simular no computador antes de fazer o teste, para economizar tempo, dinheiro, etc. E o primeiro modelo de tórax, usando elementos finitos, desenvolvido pela União Europeia, ele era baseado num único cadáver masculino. E esse cadáver, ele era representativo de 50% dos homens europeus e estadunidenses. Então, mulher nem entra na conta. Homens de diferentes etnias, de diferentes tamanhos, também não estava na conta. Toda a modelagem computacional estava sendo feita assim, em cima de 50% dos homens europeus. E, além disso, qual é que era o problema do cinto de segurança? O cinto de segurança, ele não era adaptado para mulheres grávidas. Então, isso fazia com que tivesse caso de morte, risco de morte fetal, mesmo em pequenos acidentes, porque o corpo de uma mulher grávida, o tórax de uma mulher grávida, o abdômen de uma mulher grávida, é diferente de um homem que não está grávida, de uma mulher que não está grávida também. E qual foi o método que foi usado para uma inovação de gênero? Foram repensados padrões e modelos de referência para a construção de novos modelos de tórax que foram consideradas mulheres e homens de diferentes tamanhos. E considerando mulheres e homens de diferentes tamanhos, tanto para os manequins, né, quanto desde a simulação de elementos finitos até os manequins, os dummies, foi conseguido desenvolver um modelo de tórax humano que é aplicável à maioria dos homens e mulheres de diferentes tamanhos e diferentes etnias em situação de gravidez e não gravidez. Isso aumentou o realismo nos testes biomecânicos
o que faz com que tenham equipamentos de segurança melhores, porque são válidos para a maior parte da população, não só para uma parcela dela. E foi criada uma dummy grávida e foi considerada uma possível gravidez nas simulações computacionais, com isso reduzindo o risco de morte fetal. Então, levando em consideração mais gente, melhoramos as simulações, fizemos um trânsito mais seguro. Além disso, esse projeto em particular, ele sugere possibilidades de inovações futuras, como considerar o efeito da menopausa no tórax das mulheres, modelar o tecido mamário e considerar populações de diferentes etnias que ainda não foram consideradas. Saindo da engenharia, vamos para o meio ambiente. Mudança climática, esse é um tema fundamental. O que acontece? Tanto a redução de emissão de gases geradoras do efeito estufa, quanto a igualdade do gênero, são metas de países europeus e dos Estados Unidos. Entretanto, poucos estudos relacionam essas duas metas. São metas da ONU, na verdade, né? Redução de gases de emissores do efeito estufa e igualdade de gênero. Só que essas duas coisas podem ser relacionadas. E aí o método, basicamente, foi analisar gênero e fatores que se relacionam com gênero. Porque, bom, sexo e gênero são apenas dois fatores que interferem e em quais impactos diferentes as pessoas têm nas mudanças climáticas. De quais mulheres e de quais homens a gente está falando? Será que homens e mulheres têm um impacto diferente nas mudanças climáticas? E qual é que foram as inovações de gênero que foram feitas depois que começou a pensar sobre isso? Bom, foi entendida a importância de avaliar sexo e gênero e outros fatores que se relacionam com eles, para pensar em políticas públicas mais equitativas e efetivas para a redução de emissões e para aumentar a igualdade, e, ao mesmo tempo, avaliar a veracidade de estereótipos sobre homens e mulheres em relações a mudanças climáticas. Será que os homens poluem mais que mulheres? As mulheres se importam mais com o meio ambiente que os homens? Os homens têm mais conhecimento técnico sobre mudanças climáticas que as mulheres? Tudo isso foi avaliado, porque, dependendo disso, você tem que pensar como é que você vai fazer campanhas mesmo para tentar reduzir a emissão e projetar políticas públicas para a redução de emissões. Eu achei que era importante trazer depois desse slide algumas notícias, né? Aqui é uma notícia da Agência Brasil, mas na verdade está apresentando um resultado da Oxfam, que fala que 10% dos machicos geram mais de 50% das emissões de gás de carbono, mostrando que as alterações climáticas estão intrinsecamente ligadas às desigualdades econômicas e é uma crise induzida pelas emissões de gás de efeito estufa que afetam mais duramente os mais pobres, do relatório. Então, o que acontece? Quem é rico polui mais e quem é pobre é mais prejudicado. Essa aqui é outra reportagem que fala a mesma coisa, é um estudo da Universidade de Leeds, do Reino Unido, dizendo que as classes mais ricas são as responsáveis pela atual crise climática. As classes e nações mais ricas poluem muito mais do que os mais pobres e seriam as culpadas pela crise ambiental que estamos vivendo no mundo atualmente. A título de comparação, cerca de 1/5 da população do Reino Unido está entre os 5% maiores consumidores de energia no mundo, juntamente com 40% da população da Alemanha e 100% da de Luxemburgo. Por outro lado, apenas 2% da população da China está entre o top 5% global, e só 0,02% da população da Índia se encontra no mesmo patamar. Aliás, considerando esse panorama, os pesquisadores por trás do estudo chegaram à conclusão de que a crise ambiental que estamos vivendo no mundo atualmente é infinitamente mais culpa dos países ricos do que dos países pobres. Aí a gente vai pesquisar quem são as pessoas mais ricas do mundo e o Google traz pra gente os 10 homens mais ricos do mundo, porque as pessoas mais ricas são todas homens. Então, quando a gente vai parar para pensar sobre igualdade de gênero e sobre emissões, a gente tem que levar em consideração outros fatores, no caso que pessoas mais ricas poluem mais, porém existem mais homens mais ricos que mulheres, o que acaba fazendo com que os homens sejam maiores poluentes. E existem mais homens mais ricos que mulheres por questões de discriminação da sociedade. E eu não estou defendendo que haja mais mulheres milionárias, eu estou defendendo que não existam bilionários e que a gente acabe com as desigualdades. Mas só para pensar como essas coisas se relacionam, sabe? Como desigualdade... Ao mesmo tempo, as pessoas mais pobres vão estar sendo as mais afetadas pela crise climática, e no Brasil, pelo menos, eu não tenho dados no mundo inteiro agora, mas no Brasil posso afirmar com certeza que a maior parte das pessoas pobres são mulheres negras. Então, elas vão estar sendo mais duramente afetadas pela poluição causada pelos 10 homens mais ricos. Então, fator a se levar em consideração. Vamos para outro exemplo aqui do meio ambiente, dessa vez pensando sobre o transporte público. Qual é o desafio do transporte público? O desafio é que o transporte público, ele costuma ser planejado tendo em mente o transporte de pessoas para seus locais de trabalho remunerado.
E as pessoas que fazem trabalho de cuidado não remunerado não costumam ser consideradas. E aprendemos com a Silvia Federici que essas pessoas que fazem trabalho de cuidado não remunerado costumam ser mulheres. E qual é que foi o método? O método foi repensar conceitos e teorias. Foi criado o conceito de mobilidade para cuidado, e esse conceito permitiu a identificação de pessoas que estavam usando o transporte público para esse fim. E a partir do momento que a gente visibiliza essas pessoas, a gente consegue pensar num transporte público que seja adequado a elas, que não seja só um transporte público para você ir e voltar do seu emprego, mas que também seja um transporte para a mãe levar a criança para a escola, que o pai também leva a criança para a escola. Seria bom, né? Vamos lá, pai, vamos levar as crianças para a escola também, etc. E eu até coloquei aqui um word art para lembrar de falar também de direito à cidade, porque é muito importante a gente pensar nos diferentes tipos de trabalho, remunerado e não remunerado, mas pensando em transporte público, é importante a gente pensar também que as pessoas têm direito de desfrutar a cidade, e isso também tem que ser uma política de transporte público. Bom, mas quais é que foram as inovações de gênero, quando se começou a pensar nas diferenças do gênero no uso do transporte público? O uso do conceito mobilidade para cuidado, ele permitiu ajustar melhor o transporte público para atender às necessidades dos e das usuários. O entendimento da diferença de gênero no uso do transporte público pode reduzir as emissões de gases geradores de efeito estufa ao otimizar as rotas. Porque, sabendo como os usuários e usuárias estão usando o transporte público, dá para fazer uma rota que seja mais adequada e, com isso, poluir menos. E também é necessário coletar e considerar dados que se interrelacionam com sexo e gênero, raça, renda familiar, etc. Porque pessoas de diferentes origens vão utilizar o transporte público de uma maneira diferente, e a gente quer que ele atenda todo mundo da melhor maneira possível, poluindo o mínimo possível. Por fim, vamos citar alguns exemplos de inovação de gênero ligadas à saúde. Esse estudo aqui, ele é um pouco diferente dos outros, porque todos os outros estudos, a gente estava dando exemplo de trabalhos que mostravam que era importante a gente ver o quanto os homens e mulheres eram diferentes. Já nesse estudo aqui, foi percebido que não era tão importante a diferença entre homens e mulheres. Então, o que fica claro nesse estudo é que é importante avaliar se existem diferenças entre homens e mulheres, mas nem sempre existem diferenças entre homens e mulheres. Então, às vezes a gente vê que não existe diferença e pode sim fazer um modelo que pode ser utilizado para os dois sexos e os dois gêneros. Qual é que era o desafio? Esse estudo aqui é o tirando o gênero do joelho, e o desafio é que as cirurgias de joelho, elas são muito comuns, sendo que 2/3 são realizadas em mulheres. E o fato de 2/3 dessas cirurgias serem realizadas em mulheres fez com que próteses específicas para mulheres fossem criadas. E qual é que é o problema dessas próteses específicas para mulheres? O problema é que, nesse caso, estão superestimando a diferença de sexo, porque não tem estudo clínico que comprove que o joelho varia com o sexo. E que pode ter outros fatores, como a altura, que pode ser mais relevante do que o sexo da pessoa para você fazer uma prótese de joelho. Então, qual é que foi a inovação de gênero? A inovação de gênero foi para entender a importância de avaliar o sexo e gênero e outros fatores que se interrelacionam. De novo, a importância de você colocar isso para análise, vamos avaliar, sexo e gênero vai estar interferindo? Vai ou não vai? Mas se não estiver interferindo, vamos fazer um que homem e mulher possam usar. E às vezes é mais importante você ver, não, para pessoas mais altas e umas pessoas mais baixas, do que um para homens e um para mulheres. Mais um exemplo em saúde, doença cardíaca em mulheres. Qual é que é o desafio? O desafio é que a doença cardíaca isquêmica, ela é a maior causa de morte de mulheres nos Estados Unidos e na União Europeia. Apesar disso, ela costuma ser estudada como uma doença típica de homens, com estudos clínicos feitos em modelos masculinos. Então, mulheres têm doença cardíaca, mas elas não costumam ser levadas em consideração nos estudos, tanto para o protocolo clínico, quanto para o desenvolvimento de diagnóstico e de tratamento. E aí, qual é que foi o método utilizado? Formulando questões de pesquisas. Foram formuladas novas questões sobre as definições, os diagnósticos, a prevenção, os sintomas e os tratamentos das doenças cardíacas. E quais foram as inovações que vieram desse estudo? Basicamente, a partir desse estudo de mulheres também, além de homens com doenças cardíacas, foi possível redefinir a fisiopatologia da doença cardíaca isquêmica, porque ela é diferente em homens e mulheres. Foram também desenvolvidas novas técnicas de diagnóstico, foi entendido que os sintomas observados em homens e mulheres são diferentes, foi reconsiderada a hipótese do estrogênio funcionar como um protetor de doença cardíaca, e, por fim, a análise de gênero em fatores que possam ser causa ou prevenção.
Por exemplo, o tabaco, ele já foi mais usado por homens, mas ele é mais danoso em mulheres. Então, quando você leva o sexo em consideração, o sexo e o gênero em consideração, você pode até perceber o efeito de outras coisas que estão relacionadas tipo, ao uso de tabaco. Já foi algo que já foi mais usado por homens, hoje mulheres fumam quase tanto quanto homens, e isso afeta mais elas do que eles. Esse caso, para a gente não falar que não falamos dos homens, né, é osteoporose em homens, porque osteoporose é meio que o contrário da doença cardíaca. A doença cardíaca era considerada um problema de homem, embora também acontecesse em mulher, e a osteoporose era considerada um problema de mulher, mas ela também acontece em homem. O desafio, na verdade, é que 1/3 das fraturas de quadril decorrentes de osteoporose na Europa ocorrem em homens. Porém, a osteoporose é considerada apenas uma doença de mulheres na menopausa. E aí, como é que resolve isso? O método foi formulando novas questões de pesquisa, para, que nem foi feito com a doença cardíaca, né, mudar quais são as definições da doença, o diagnóstico da doença, como é feita a prevenção, quais são os sintomas e como pode ser feito o tratamento da osteoporose. E com isso, quais foram as inovações de gênero que foram conseguidas? Foram criados padrões de referência de densidade óssea para homens, que era uma coisa que não tinha, só tinha para mulheres. Foi criado um novo método do diagnóstico para homens com osteoporose, porque todo o método era voltado para mulheres, e foram descobertas condições médicas e tratamento que aumentam as chances de osteoporose. Isso facilitou o diagnóstico tanto de homens quanto de mulheres. Então, aumentar o estudo em homens melhorou a situação para as mulheres também. Bom, agora eu já citei acho que uns 20 casos, acho que vocês estão convencidos que existem inovações de gênero e que é importante levar sexo e gênero em consideração na hora de desenvolver pesquisa. Então, por último, agora eu vou falar para vocês, apresentar para vocês essa metodologia, que de novo eu não tirei da minha cabeça, foi tirada daquele relatório que eu apresentei na referência, que vai estar aqui na descrição do vídeo, eu vou mandar por e-mail para os participantes do curso, que é a metodologia para análise de sexo e gênero em pesquisa e inovação. Basicamente, são várias etapas, né? Vamos começar por repensar as prioridades e os resultados da pesquisa. Bom, primeiro, a gente precisa pensar quais são os fatores que influenciam o modo como as pesquisas são planejadas. As agências de fomento, o financiamento ao lobby de indústria e setores ligados ao exército ou à saúde, as normas regulatórias, as configurações do mercado, a estruturação das disciplinas acadêmicas, os padrões esperados para a carreira profissional, as iniciativas políticas ou movimentos culturais, o desejo de resolver problemas sociais, a experiência e interesses pessoais e as crenças pessoais. Todas essas coisas, elas podem influenciar o modo como as pesquisas são planejadas. E a gente tem que ter em vista como é que está influenciando para poder questionar se vale a pena fazer de acordo com essas coisas ou pensar numa maneira diferente de fazer pesquisa. Que questão a gente pode fazer, então? Primeiro, como é que as normas de gênero elas vão estar influenciando as prioridades de pesquisa? Então, que impacto a pesquisa pode ter na igualdade de gênero? Essa pesquisa ela vai estar aumentando a desigualdade ou reduzindo a desigualdade? E quais são as normas ou relação de gênero que vão ser reforçadas ou questionadas? Algo está sendo presumido sobre sexo e gênero sem que haja evidência, isso é muito comum, a gente se baseia no estereótipo e aí está presumindo alguma coisa que nem tem evidência. Quem é que essa pesquisa vai beneficiar? E quem é que vai ser prejudicado por ela? Isso é importante a gente pensar não só em sexo e gênero, mas na sociedade de uma maneira geral. A pesquisa, ela precisa diferenciar homens e mulheres? E quem é que são esses homens? E quem é que são essas mulheres? Já que não são categorias universais. Existem questões que são relevantes em relação ao sexo biológico nessa pesquisa? As políticas práticas da agência financiadora, elas estimulam as inovações de gênero? Considerar sexo e gênero, isso vai trazer novas descobertas? Quais as oportunidades que estão sendo perdidas ao não considerar sexo e gênero? A gente viu um monte no exemplo de inovação de gênero. Então, será que na sua pesquisa você está deixando passar alguma oportunidade? Alguma inovação? Essas oportunidades, elas estão prejudicando as agências financiadoras? Porque às vezes não basta eu querer fazer um trabalho, né? Eu preciso convencer quem está me pagando que esse trabalho é valioso. Então, a gente precisa pensar nisso para, na hora de pedir dinheiro, mostrar, olha, a gente está considerando um estereótipo sobre homens e mulheres e a gente não sabe se é verdade, então a gente vai ter que incluir uma etapa na pesquisa para ver se é verdade isso que o estereótipo diz. E aí você precisa colocar isso debaixo do braço para ir pedir dinheiro para sua agência, por exemplo.
São necessários dados novos para decidir sobre as prioridades de pesquisa? E se precisar, você precisa apresentar o relatório para sua agência para pedir o dinheiro e conseguir fazer a pesquisa para conseguir fazer a inovação de gênero. Com isso, você consegue repensar as prioridades, né? Vamos repensar, então, os conceitos e as teorias. O que é uma teoria? Uma teoria é algo que explica a previsão de um fenômeno. E o que é um conceito? Um conceito é algo que relaciona como os dados são descritos e interpretados. E o que vai estar influenciando os conceitos e teorias? Primeiro, o que é considerado um tópico relevante de pesquisa, o que se considera que precisa ser explicado, o que é considerado uma evidência, como as evidências são interpretadas e que métodos são considerados apropriados. E tudo isso tem que ser questionado, tá, gente? Será que tem algo que é muito importante que não está sendo considerado um tópico relevante de pesquisa? Será que tem uma coisa que precisa ser explicada, mas na verdade a gente acha que não precisa ser explicado? A gente acha que isso já é dado? Será que está dado mesmo? Será que as evidências, o que a gente considera evidência, é tudo que pode ser considerado evidência? Será que a gente não está desconsiderando uma coisa que poderia ser considerada evidência também? Ou será que a gente está considerando que algo é evidência baseado em estereótipo? E como é que a gente está interpretando essas evidências, né? E para rever os conceitos de teorias, com isso a gente garante que a pesquisa está sendo baseada em evidência, sempre evidência, nunca em estereótipo. E tendo consciência que a gente está reproduzindo estereótipo o tempo inteiro, porque a gente cresceu nesse estereótipo, então tem que visibilizar o estereótipo para conseguir desmontar ele, e ao mesmo tempo visibilizar quais são os impactos de sexo e gênero na pesquisa, né? A gente perceber que a nossa pesquisa tem sim um impacto de sexo e gênero, e qual vai ser esse impacto. E quais são as questões que a gente tem que fazer, então, sobre conceito de teoria? Primeiro, tem algo que está sendo presumido sobre sexo e gênero, sendo que muitas vezes o que está sendo presumido não está explícito. Vamos explicitar isso, gente. Segundo, quais são os impactos do sexo e gênero na maneira como a pesquisa é conduzida? Isso vale tanto na divisão sexual do trabalho mesmo, né? Tipo, as mulheres estão fazendo uma parte, os homens estão fazendo outra parte. Tanto como é que a gente está perguntando para as pessoas, né? Especialmente pesquisa que envolve entrevistas, geralmente as pessoas respondem de maneira diferente, homens e mulheres, isso tem que ser levado em consideração também, tá? Existe algo relacionado a sexo e gênero que não está sendo considerado? As considerações feitas sobre sexo e gênero, elas estão de acordo com as evidências? Como novos conceitos e teorias podem trazer novas teorias à tona? Como conceitos e teorias abrem espaço para as inovações de gênero? Parecem perguntas meio repetitivas, mas é importante justamente para ir abrindo a mente e vendo como levar essas coisas em consideração para trazer as inovações de gênero. Mais uma etapa, formulação de pergunta de pesquisa. Primeiro você tem que delimitar quais são as funções das perguntas de pesquisa, né? É delimitar o que será e o que não será pesquisado e guiar a pesquisa através da escolha dos métodos a serem utilizados. Para isso que serve. E quais questões têm que ser feitas para melhorar as perguntas de pesquisa? O que se sabe atualmente sobre o sexo e gênero na área de estudo? E o que não se sabe? E por que ainda não se analisou o sexo e gênero? Como o sexo e gênero vem limitando a pesquisa na área? Algum fato sobre sexo e gênero foi assumido? Se sim, isso é baseado em evidências? Algum grupo relevante para a pesquisa foi desconsiderado? Tipo aquele exemplo lá das mulheres que coletavam água. Se não se levasse em consideração que já tinha alguém que tinha esse saber, a gente não, né? As pessoas que não estavam lá, as pessoas que fizeram essa pesquisa podiam ter instalado em lugares piores, porque não estavam considerando. De novo, né, essa questão de grupo relevante para a pesquisa não vale só para gênero, vale para toda a sociedade. Tem alguém que a gente não está levando em consideração quando a gente está planejando no projeto? E que perguntas de pesquisa trariam métodos mais robustos? Vamos analisar sexo. Primeira coisa, é importante relatar o sexo dos objetos de pesquisa dos usuários. Então, quando você for fazer uma pesquisa, que está envolvendo pessoas ou seres vivos, né? Sempre anota o sexo, não custa nada. É um quadradinho a mais que você coloca e, tendo isso, você consegue avaliar se tem ou não tem diferença. Muitas vezes não tem diferença, mas é importante avaliar isso. Reconhecer as diferenças existentes entre grupos do mesmo sexo, porque, de novo, não existe uma mulher universal, não existe um homem universal, não existe uma pessoa não binária universal, uma pessoa intersexo universal. Então, existem mulheres mais altas que homens, existem mulheres mais pesadas que homens, existem homens com menos pelos que mulheres. E aí eu até trouxe aqui esse gráfico, né, tirado do relatório também, mas basicamente mostrava a questão da altura
de homens e mulheres, e a gente vê que, estatisticamente, as mulheres são menores que os homens, mas essa mulher aqui, ela é bem mais alta que toda essa banda de homem aqui. Então, existem os pontos fora da curva, né? De novo, a questão da estatística. Quando a gente avalia sexo, a gente está falando estatisticamente das diferenças estatísticas entre homens e mulheres. Entre células de sexos diferentes também. Relatando os dados que relacionam com o sexo dos objetos de pesquisa dos usuários. Então, como a gente quer ver qual é o impacto do sexo, mas a gente também quer ver que as pessoas do mesmo sexo têm diferenças entre si, precisa anotar também quais são os outros dados que se relacionam com o sexo. Por exemplo, idade, estilo de vida e etc. Que é justamente para tentar separar os grupos de acordo com similaridade entre as variáveis relevantes para o estudo. Então, por exemplo, se eu vou estudar o efeito do tabaco, né, é interessante comparar o efeito do tabaco em mulheres que fumam há 10 anos, diferente de mulheres que começaram a fumar há 2 anos, que é diferente de homens que fumam há 10 anos, que é diferente de fumam há 2 anos. Entende? Isso dá... Esse tempo de exposição ao tabaco vai dar resultados diferentes. Não é só o sexo, mas não é só o tempo de exposição. Então, como todas essas coisas se interrelacionam, precisa relacionar vários fatores. Além disso, tem que analisar e relatar os resultados por sexo. Muito importante, registrar o resultado nulo, porque você pode avaliar que tem diferença de sexo e viu que não tem. Mas isso é o resultado, porque já mostra que já foi avaliado, mas foi observado que não tinha resultado. E, por fim, fazendo meta-análise, né? Porque pode ser que uma pesquisa tenha encontrado que não tem diferença, outra pesquisa encontrou que tem diferença. Então, tem que fazer uma meta-análise para conseguir, de fato, construir um conhecimento consolidado na área para ver se tem ou não tem diferença e como se pode lidar com isso. E alguns erros evitar aqui, né? Primeiro, considerar que todas as mulheres ou todos os homens são iguais. Eu já falei isso umas 10 vezes, mas é para vocês não esquecerem. E para a Angela Davis não olhar feio para mim hoje à noite. Segundo, assumir que os homens e mulheres são diferentes. Também pode ser que não seja, pode ser que não tenha diferença nenhuma. Terceiro, considerar que todas as diferenças observadas entre homens e mulheres são biológicas. Não, pode ter muitas diferenças que, na verdade, são sociais. Então, por exemplo, aquele caso lá de ser mais comum os homens terem problema de perda auditiva, aquilo se devia à diferença social de trabalho, que o homem era mais exposto a barulhos altos do que a mulher. Ou, na quarta, também considerar que as diferenças observadas entre homens e mulheres são as mesmas em diferentes culturas. Não necessariamente. As diferenças ligadas ao gênero costumam variar de cultura a cultura. E mesmo diferenças ligadas a sexo são afetadas por diferenças ligadas a gênero, porque pode ter uma cultura onde o homem é mais exposto a algumas coisas do que mulheres. Analisando o gênero. Bom, perguntas a serem feitas. Quais as opiniões sobre gênero dos pesquisadores ou engenheiros que influenciam a pesquisa? Sei lá, o que eu acho sobre homem e mulher que vai influenciar o modo como eu estou desenvolvendo a pesquisa? Existem ideias pré-estabelecidas no grupo de pesquisa que afetam o trabalho de alguma maneira que ainda não foi examinada? Quais ideias pré-estabelecidas influenciaram a escolha de objetos de pesquisa ou usuários? As diferenças existentes entre homens e mulheres estão sendo consideradas? Quem são os homens e mulheres que são os objetos de pesquisa do estudo ou os usuários? E como a divisão do trabalho por gênero afeta a pesquisa? Então é aquilo, né? Pensar primeiro quais são os estereótipos que eu trago comigo e, segundo, quais os estereótipos que as pessoas que eu estou estudando, as pessoas para quem eu estou desenvolvendo o produto, trazem com elas e como é que isso vai estar afetando o produto ou a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Como as necessidades, pressupostos ou comportamento ligados ao gênero dos usuários ou objetos de pesquisa afetam a pesquisa proposta. Homens e mulheres, eles têm necessidades ou expectativas diferentes sobre os resultados da pesquisa? Como é que os usuários se percebem? Como se comportam e como isso é influenciado por estereótipos? Como o gênero dos pesquisadores e dos objetos de pesquisa ou usuários interagem? Os sujeitos de pesquisa, eles vão responder de maneira diferente se a pesquisa foi feita por um homem ou por uma mulher? Como os saberes do grupo que está sendo pesquisado podem ajudar no desenvolvimento da pesquisa? Né? Foram aquelas coisas que eu já citei anteriormente. E agora, como é que o sexo e o gênero eles interagem? Sempre lembrando que o sexo ele vai influenciar como a pessoa ela vai expressar seu gênero, porque, por exemplo, meninos e meninas, eles são criados de maneiras diferentes de acordo com o seu sexo. Então, o modo como eu aprendi... eu fui criada como uma mulher porque eu nasci do sexo feminino. Mas, por ter sido criada como uma mulher, eu me tornei uma mulher do gênero feminino. Entende?
As coisas são interrelacionadas. E como os comportamentos de gênero afetam como o sexo se expressa. Por exemplo, o estilo de vida pode amenizar ou potencializar doenças em homens e em mulheres. Então, de acordo com o seu gênero, você pode se comportar de uma maneira e isso pode potencializar ou diminuir o risco de uma doença, que é ser influenciada pelo sexo. E o que você tem que fazer? Tem que identificar, investigar e relatar fatores relevantes e investigar como esses fatores relevantes se interrelacionam. E quais são os erros que você tem que evitar? Evitar superestimar as diferenças, né? Para não atribuir diferença sem ter evidência. Sempre evidência, gente. Sempre presta atenção nas evidências. Supor que as diferenças existentes devem ser o sexo ou o gênero, ou ignorando a influência de outros fatores além do sexo e gênero. Sempre lembrando, né, que a raça também é importante, que a idade também é importante, que a classe social também é importante, que várias coisas além do sexo e gênero são importantes durante a pesquisa. E analisando os fatores que se cruzam com sexo e gênero, é basicamente uma listinha de quais são aqueles fatores que vão influenciar, além do sexo e gênero, a pesquisa, né? A genética, a idade, hormônios sexuais, status reprodutivo, composição corporal, comorbidades, tamanho do corpo, deficiências, etnia, nacionalidade, localização geográfica, situação econômica, escolaridade, orientação sexual, religião, estilo de vida, linguagem, situação familiar e o meio em que vive. E por último, né, agora que eu já apresentei a metodologia, é só apresentar rapidinho os processos de inovação e engenharia, reiterando, né, quais são as vantagens de levar o sexo e gênero em consideração no processo de inovação e engenharia. Isso permite a criação de novos produtos, novas estruturas e novos serviços, permite a criação de tecnologias mais inclusivas, que levam em consideração o bem-estar humano e a igualdade de gênero, permite a identificação de novos mercados e oportunidades, e permite o aumento da competitividade e sustentabilidade. A primeira coisa a se fazer é avaliar as práticas de inovações anteriores, né? Ver onde é que essas práticas não avaliaram sexo e gênero, e sempre tem visto, né, que como os homens eles tendem a ser a maioria em vários setores de tecnologia, vários produtos tendem a ser pensados para eles mesmos, né? São só homens, eles pensam só para eles mesmos. E que aqueles produtos que são voltados para todas as pessoas, na verdade, eles são voltados só para homens, já que foram os homens que os projetaram. Tem que avaliar as práticas anteriores. Se as avaliações anteriores de sexo e gênero, se elas eram baseadas em estereótipos ou em evidências. É necessário levantar outras evidências? Quais oportunidades foram perdidas? E aí, já se avaliou as inovações anteriores, vamos então pensar como construir uma equipe de trabalho. Eu até grifei o justiça social aqui, por quê? Porque incluir mulheres e outras minorias sociais é importante por questão de justiça social. Então tem que ter mulher no grupo sim, né? Não pode ser aquela piadinha do Fábio Porchat, né? Que, não, tá proibido o machismo aqui na empresa, a gente nem contrata mulher que é para não ter machismo. Não pode, tá, gente? Tem que contratar mulher, tem que contratar negro, tem que contratar pessoa com deficiência e várias outras minorias sociais. Porém, isso é justiça social, isso não garante inovação, isso garante só reparação. Mas para garantir que tenha inovação, é importante que tenha treinamento, tanto da própria da pessoa, né, que está lá resolvendo, que está lá representando, quanto da equipe como um todo. O que acontece? Se você colocar um único representante de um grupo minoritário, isso não garante nem justiça social, nem inovação. Então, não adianta colocar só uma mulher e achar que ela tem que resolver os assuntos de mulher e que com isso ela vai estar sendo inovadora e vai estar resolvendo o problema das mulheres, tá? Precisa ter mais mulheres e precisa não sobrecarregá-la tendo que fazer todo esse trabalho. Precisa que toda a equipe seja treinada para pensar nas questões de sexo e gênero. É necessário treinamento para aprender a levar sexo e gênero em consideração em pesquisa e inovação. E esse treinamento ele vai ser importante tanto para homens quanto mulheres, para não sobrecarregar a mulher, não deixá-la sozinha responsável por isso. Analisando o terceiro passo, analisando usuários e mercados. Quem é beneficiado e quem é prejudicado por um produto? Levando em consideração, né, que as variáveis relevantes a sexo são biofísicas. Tipo, esse produto ele pode ser usado por pessoas de diferentes alturas, de diferentes pesos, com diferentes condições de mobilidade. Tem diferença que tem que ser levada em consideração do projeto? Precisa de teste em ergonomia? As variáveis relevantes ligadas ao gênero, elas são sociais. Elas são ligadas a normas, relações de gênero e a identidade de gênero. Tem algum estereótipo que está sendo reproduzido? Aí tem que considerar como é que sexo e gênero interagem. De novo, pensando se alguma pessoa está sendo excluída do projeto, e de novo, não pensa só em sexo e gênero, tá? Pensa também em outros fatores que podem estar sendo excluídos no projeto. Deve-se avaliar os fatores físicos e sociais não ligados a sexo e gênero, e deve-se observar também as similaridades entre homens e mulheres,
porque no fim pode-se fazer essa pesquisa para levantar evidência de diferenças, observar que não tem diferenças, e isso é uma evidência de que não tem diferença. E aí você não está mais baseado num pressuposto de que não tem diferença, você já tem uma evidência nesse sentido. Tem que obter a opinião de quem vai usar a tecnologia, né? Fazendo pesquisa participatória, entrevista e grupo focal, para ver se as expectativas de homens e mulheres são diferentes quanto ao design, função e usabilidade, e ver se tem algum conhecimento de um grupo que possa ajudar no projeto. E, a partir daí, definir medidas e objetivos para avaliar a tecnologia, né? Porque tem que ver também se as pessoas estão usando de maneira adequada e prazerosa e positiva a tecnologia sendo desenvolvida. A quinta etapa é a avaliação do planejamento, para avaliar dificuldades e benefícios atuais e quais aprendizados pode tirar deles, e pensar em maneiras de aumentar o conhecimento e prática de análise de sexo e gênero, o que se precisa saber e como descobrir. Porque isso é um ciclo sem fim. Você aprende uma coisa, percebe que tem mais coisa para aprender. Aprende outra coisa, percebe que tem mais coisa para aprender. E a ideia é ir sempre melhorando esse processo de pesquisa, de inovação, de levar em consideração sexo e gênero, para conseguir bolar novos problemas de pesquisa e conseguir ir sempre tornando a tecnologia mais inclusiva. Ufa, gente, foi isso. Foi longo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. No mini curso eu vou deixar aberta a pergunta, né? Vou fazer pergunta. Mas para quem está vendo o vídeo, pode deixar pergunta também aqui no YouTube, que eu dou uma olhadinha depois. Obrigada.